doutor, doutora, amigos aí da Faculdade Legal, estamos juntos, mais um encontro, este específico, e até te cumprimento, né? Porque se o colega está assistindo esse daqui, é para entender como é que funciona a procuração, não é? Que é um contrato técnico e que, eventualmente, a sua procuração já não está muito legal. E o colega vai alterar a procuração que tem por conta das informações que nós vamos trazer aqui, não é? Então, ao final desse encontro, eu vou te disponibilizar o modelo da procuração e também teremos a oportunidade aqui de ir passo a passo entendendo como funciona esse contrato, não é? Devo lembrar que a procuração é um contrato. O encontro que nós temos aí disponível também na plataforma do Legale, que é contrato de honorários com o reclamante, aqui ele é um contrato de honorário específico. A procuração é outro contrato de honorários. Tanto que lá, tanto outro contrato de honorários não. A procuração é um contrato para que o colega possa receber, então, poder para representar os interesses do cliente em juízo. E aí a necessidade de delimitar poder nesse contrato que se chama procuração. E o contrato de honorários? O contrato de honorários é um contrato que liga, então, o advogado ao seu cliente, podendo trazer para dentro do contrato de honorários o que foi pactuado na procuração. E aí eu mostro isso lá no curso de contrato de honorários. Então, bem passo a passo aí a coisa toda. Muito bem, essa preliminarzinha e a gente já vai então para o nosso material. Tá aí os contatos, que eu sempre deixo os nossos contatos, não é? Tem grupo de WhatsApp, tem tudo aí para o colega ficar à vontade e manter contato com a gente. Então, procuração. O que é procuração? Procuração é poder. E aonde está esse poder? Está lá no Código Civil, 653 do Código Civil. Olha só, opera-se o mandato. Tá vendo que eu fiz uma observação aqui, ó? Mandato com T é uma coisa, mandado é outra coisa. O que é o mandato? Mandato é a procuração, é um contrato que nós, advogados, fazemos com os clientes. O mandado é de ordem judicial. Então, o juiz determina lá que pratique tal ato no processo. Esse é um mandado de ordem. O mandato de procuração não é de ordem, é simplesmente representação de interesses. Ó, opera-se o mandato quando alguém, cliente, quando alguém, não, nós, né? Quando alguém, advogado, recebe de outrem, cliente, poderes para, em seu nome, em nome do cliente, praticar atos ou administrar interesses. E a procuração? A procuração é um instrumento do mandato. Então, a procuração, ela materializa o quê? O poder para que nós possamos falar em juízo. Então, quando o cliente assina a procuração, ele assinou a procuração, deu a procuração para você, doutor, doutora, aí deu a procuração para mim. O que significa isso? É que a procuração, então, se opera por meio desse mandato. Ok. E aí? Aí é como se o cliente estivesse dizendo para você, doutora, pega a procuração e fala, doutora, fala por mim lá em juízo, porque eu não sei. Então é isso, essa representação, você vai representar os interesses do seu cliente. Só que dentro dessa procuração, o advogado deve limitar os poderes que você, advogado, pode praticar dentro desse processo. Porque a procuração é dividida em duas partes, ela tem dois campos de poder. Então tem lá os poderes para o foro em geral, para a prática de determinados atos, e poderes específicos, que para então praticar esses poderes específicos, tem que constar expressamente na sua procuração. Eventualmente, determinados poderes específicos é melhor que você, advogado, não tenha. Determinados poderes nós vamos ver. Por outro lado, a tua procuração, de repente, tem todos os poderes específicos lá na sua procuração. E o colega não sabe o que significa todos aqueles poderes. E amanhã pode dar uma complicação no processo, olha lá na procuração e fala, mas o advogado tinha poder para praticar esse ato, o advogado não praticou. Olha aí tua responsabilidade. Por isso que é interessante entender
Os atos para o foro em geral, o ok já está na procuração. Mas e os atos específicos? Na minha procuração, tem os poderes que eu quero e que eu acho que é interessante que eu tenha. E não todos os poderes específicos, só para minha procuração ser completa. Cuidado, hein? Cuidado. Então vamos lá. Representação do mandante. Mandante é o cliente, não é? Que opera essa relação por meio do mandato, que é a procuração. CPC é Código Civil, CPC e súmula que nós vamos estudar. Então diz lá assim: a parte será representada em juízo por advogado, regularmente inscrito na OAB. E é lícito também postular em causa própria. É uma loucura, mas é lícito. Muito bem. Essa questão de que o advogado é a parte que vai ser representada por advogado, aí nós vamos ver mais adiante que no processo do trabalho, ainda que a reforma trabalhista tenha incluído o Instituto da Sucumbência, ainda assim existe o juspostulante. Isso aqui é interessante, ó, pluralidade de mandatários, né, de advogados. Isso aqui é interessante por quê? Porque na procuração do reclamante não tem isso, mas pode ter na da reclamada. E aí o advogado do empregado tem que saber impugnar. Olha só, artigo 672 do Código Civil. Ó, sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, dois ou mais advogados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, ou seja, não tem distinção. 2, 3, 4, 10 advogados, não tem distinção. Por outro lado, a procuração pode trazer a seguinte condição. Eventualmente pode estar consignado lá que os poderes são em conjunto. O que é isso? Tem um recurso? Então tem que assinar em conjunto. 2 ou 3 advogados que estão na procuração. Todos têm que assinar. Se não tiver expressamente que os atos têm que ser praticados em conjunto, aí os advogados podem praticar isoladamente. E aí é válido. Por outro lado, se na procuração que o cliente passou lá para a reclamada, estiver dizendo que os atos têm que ser praticados pelos advogados A, B e C em conjunto, aí o colega tem que saber impugnar e dizer que está errado lá, porque foi assinado por um só. Tá ok? Esse é o caminho. Olha que interessante, quanto detalhinho tem nesse meio aí. Olha só aqui, procuração de pessoa jurídica de direito público. Então não precisa juntar a procuração, né? Súmula 436 do TST está dizendo, ó, pessoa jurídica e a fazenda pública, né? Quando representada em juízo ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas de juntar, então, procuração. Né? Tem que apresentar o quê? Ao menos aí que se declare exercente do cargo lá, então, de procurador daquela fazenda pública. União, Estado, município, Distrito Federal, as autarquias, enfim, da fazenda. Muito bem. Agora aqui nós temos o 667 do Código Civil para falar da nossa responsabilidade. Ó, responsabilidade civil, sua, doutora, minha, nossa, de advogado. Ó, o mandatário é obrigado, mandatário somos nós, mandante é o cliente, mandatário é o advogado. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, ou seja, dos poderes que foram outorgados na procuração. E que mais que nós somos obrigados? A indenizar. Indenizar é dinheiro que sai do bolso, viu? Qualquer prejuízo causado por sua culpa, sua advogado, ou daquele a quem subestabelecer, ou seja, aquele em que você, advogado, subestabeleceu, sem autorização. Como sem autorização? Poderes que devia exercer pessoalmente. O que é isso? Isso aí é o seguinte: na procuração, nada impede o cliente de falar, doutor, na minha procuração, eu quero... Ele não vai falar assim para você na minha procuração, mas o cliente pode falar assim para você, doutor, no meu processo, eu quero que o doutor vá na audiência, porque eu estou contratando o doutor aqui, porque eu tenho referência do doutor, da doutora, e então eu estou sendo atendido pelo doutor, eu quero que o doutor faça todos os atos do meu processo. Eu não quero outro advogado trabalhando no meu processo, eu quero o doutor. Então, na procuração, os atos serão praticados pessoalmente pelo advogado, o senhor. E aí,
Aí, se sem autorização o senhor colega aí vier a subestabelecer alguém e vier a causar prejuízo para a parte, aí vai ter que indenizar, viu? E o prejuízo é o que a parte entendeu. Ela pode se entender prejudicada porque ela te contratou pessoalmente. E o colega colocou alguém lá para atuar no seu lugar. Então, cuidado com isso, não é? Fica a dica aí do 667. Aí, se for desse caso, e é uma ação relevante, não é? Que fique para praticar os atos pessoalmente, que vai ser só audiência mesmo. Os demais atos não. Os demais atos é ato de escritório. E aí é feito aqui no escritório. Não é bem tranquilo. Só que se for pegar uma procuração nesses termos, pessoalmente, toma cuidado para não deixar espaço. Até porque, se um cliente reclamante chegou nesse contexto, é porque ele conhece. Então, toma cuidado com gente que conhece um pouco. Não é? Vamos continuar lá? Súmula 395. O TST diz: são válidos os atos praticados pelo subestabelecido, pelo colega que recebeu o subestabelecimento, ainda que não haja no mandato, lá na procuração, poder expresso para subestabelecer. Então, na Justiça do Trabalho, a procuração do advogado não precisa estar constando que ele tem poder para subestabelecer ou não. Por quê? Porque ele pode subestabelecer, ainda que ele não tenha poder lá na procuração. Muito bem. Ainda no 667 do Código Civil, havendo poderes de subestabelecer lá na procuração, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Por quê? Porque não revelou sucesso, por exemplo, lá na audiência de instrução. E aí poderá haver responsabilidade por ter agido com culpa, ou seja, colocou um advogado lá que não deu conta do recado. Por isso que eu sempre comento, olha, a responsabilidade civil do advogado é uma coisa de louco. Vamos no 669 agora do Código Civil. O mandatário, que somos nós que recebemos a procuração, não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Então, por exemplo, olha o que é a responsabilidade civil do advogado. Veja bem, eventualmente, pode ser o empregado, aí o cliente pode ficar numa situação desconfortável porque ele acabou perdendo um direito dele lá. E aí ele consultou um outro advogado ou ele entendeu que a culpa dele ter perdido o direito foi sua, porque o advogado não soube atuar na audiência. E aí acabou perdendo um direito tal, uma pretensão lá. Mas ganhou outras, então parcialmente procedente. Só que o cliente não se conforma de ter perdido aquele direito dele, porque tudo que o colega advogado falou que ele tinha que levar, ele fez, ele levou as provas que ele tinha, materiais, e ele levou, sei lá, gravação, documentos, e ele levou a testemunha para fazer a prova. E o advogado deu uma vacilada lá e não fez a prova. E aí? Aí, se esse cliente agir contra o advogado não pode compensar com o que ele ganhou para o cliente, descontar o que ele deixou de ganhar para o cliente se ficar evidenciada a culpa do advogado. Por isso que, te cumprimento, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar muito, porque senão a gente prejudica a parte. E se essa parte for miseravelmente um pouco orientada, ela vai saber cobrar o prejuízo do advogado que prejudicou a vida dela, hein? Muito bem. Que mais? Ainda a respeito de subestabelecimento, a súmula 395 do TST continua para dizer assim: se há previsão no instrumento de mandato, lá na procuração, de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo dentro do respectivo prazo. Isso daqui, para advogar pelo reclamante, isso é quase impossível, mas pode ter pelo empregador. E aí? Aí num ato que se chama, olha o que eu vou te contar agora, num ato que se chama impugnação da contestação, que é a peça de réplica da contestação, o advogado do empregado tem que saber impugnar, inclusive a procuração.
Porque se na procuração está dizendo que tem prazo para juntar e foi juntado depois, aí, segundo a própria súmula do 395 do TST, aquela procuração é inválida, não é? Não quer dizer que também a reclamada vai ser revel, mas vai dar trabalho, porque a reclamada vai ser intimada para apresentar nova procuração. Aqui é mais do ponto de vista, esse tópico específico, é mais do conhecimento do ponto de vista técnico, do que propriamente de mais sucesso na causa. Eu aproveito para comentar sobre a réplica. Por quê? Porque a peça de impugnação da contestação, que é a réplica, muitos advogados não fazem, porque sequer sabem fazer. Então, nós temos que ter esse espírito de saber impugnar a contestação, impugnar um PPRA, impugnar cartão de ponto por amostragem. Então, nós temos que ter essa natureza de saber impugnar o pedido de equiparação salarial. Então, a gente tem que saber impugnar isso aí. Aqui no Legal, eu tenho um curso só de réplica da contestação, a impugnação da contestação. Tá ok? Então, vale muito a pena aí ter mais conhecimento, porque são tudo cursos assim soltos. Você pode adquirir a qualquer momento um curso que for para atender sua necessidade. Continuando lá. O que nós vamos ter mais aqui de interessante? Agora as obrigações do mandante. Por quê? Porque até agora nós vimos a nossa obrigação de mandatário. Vamos ver as obrigações do cliente agora. 676 do Código Civil. É obrigatório o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas na execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário, o advogado, culpa, né, nos autos aí. Mas, enfim, aqui está dizendo que que não é muito também o nosso caso, né, porque nós, advogados aqui, mais de reclamante, que nossa orientação ela caminha mais pelo lado do reclamante, então, se nós não ter, o nosso contrato é no êxito, tanto que nós temos um encontro aí de contrato de honorários que a gente vai deixando isso lá, trabalhando bem passo a passo o contrato de honorários lá. E a regra geral, então, é no êxito, não é? Por outro lado, se ficar pactuado um valor de antecipação, ou propriamente dito, um pagamento de honorários, e não se alcançar o objetivo, aquele honorário é devido, independente do resultado do processo. Mas é que essa previsão ela é bem civilista. Só para eu deixar claro para o colega a obrigação do mandante, né? Que é a obrigação do cliente, em que pese a realidade do processo de trabalho não seguir esse caminho, mas nada impede o colega de ter esse conhecimento para eventual ação civil que o doutor possa ter. Não é só trabalhista, a gente está estudando aqui procuração. Muito bem. Que mais? Vamos ver agora como cessa o mandato, como cessa a procuração, a extinção do mandato, como que morre esse contrato de procuração, não é? Pela revogação, renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, que é o que eu vinha comentando lá, que comento no nosso curso de contrato de honorários. Vai que o cliente morre, e aí, como é que fica a responsabilidade dos descendentes dele, daqueles lá que então são os descendentes, não é? Os sucessores do empregado. Como é que fica? Eles devem obedecer o contrato que o reclamante, seu cliente, firmou com você, advogado, mas que agora morreu, como é que fica? Trato disso tudo lá no nosso curso de contratos. E aí mostro como o colega fazer para blindar a sua responsabilidade. Não é? Muito bem. Olha, pela mudança do Estado que inabilite o mandante de conferir poderes ao mandatário, por exemplo, alteração na capacidade da parte, ou término do prazo. Em regra, nós não temos prazo no nossa prestação de serviço, não é? Porque, advogando pelo reclamante, você tem que levar esse processo até no final, na execução, para receber. Então, não é prazo determinado, é sempre indeterminado. Ou então, cessa a procuração quando? Quando se concluir o negócio. Que negócio? O processo foi até o final, recebeu, acabou o processo, e aí cessou, houve a extinção dos poderes da procuração. Não precisa necessariamente, não precisa, por exemplo, fazer um novo documento,
para dizer da extinção do mandato. Não precisa, mas aqui fica uma dica. O que o colega pode fazer? Nós, advogados, ao término de uma reclamação trabalhista ou mesmo um acordo, o que o advogado tem que fazer? 100% da advocacia não faz, mas o que tem que fazer pelo Código de Ética? Apresentar uma prestação de contas para o cliente de forma pormenorizada. Não significa que vai ser 50 laudas, não, é uma folha, só para dizer o que foi pedido, o que foi concedido, o quanto que foi pago pela reclamada e que foi depositado na conta dele tanto que você descontou seus honorários. E que, aí você emenda agora e fala, e que agora operou-se a extinção do mandato nos autos da RT tal, que tramitou na vara tal. Pronto, acabou. Aí, ó, bacana. Não é? Por que eu digo da prestação de contas? Porque tem advogado que toma punição lá no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina, porque não fez a prestação de contas para o cliente. Né? O cliente vai reclamar de alguma coisa tua lá e lá na OAB vai ser exigida uma série de condições, de hipóteses, de coisas lá. Dentre elas, a prestação de contas. O advogado lá vai falar, doutor, o senhor prestou contas pormenorizadas nos termos do artigo? Ah, não prestei, não. Eu passei um zap lá, não dá, né? Então, cuidado com isso aí também. Aqui é um curso de dica para proteger a sua responsabilidade civil. Vamos continuar lá? Olha só. Forma de concessão do mandato. Não é? O mandato pode ser expresso, tácito, verbal ou escrito, a depender, então, do grau de urgência da manifestação. Na CLT 791, parágrafo 3º da CLT, a constituição de procurador para o foro em geral, porque tem as cláusulas específicas, esse é o foro em geral, poderá ser efetivada mediante simples registro na ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte. Ou seja, a grosso modo, olha só, é como se a gente estivesse na audiência, não é? E aí o processo é do colega. E o colega me chama para ir lá fazer a audiência. Aí eu vou lá na audiência. Não tenho subestabelecimento e não estou na procuração. Aí o que eu faço? Olho para o cliente e falo, excelência, pela ordem. Nos termos aí da 791, parágrafo 3º da CLT, o cliente está me constituindo como advogado. Pronto, acabou. Consta na ata. Os juízes não gostam muito disso, não. O juiz fala assim, doutor, eu concedo um subestabelecimento. Um prazo para 5 dias, tá bom? Doutor junta o subestabelecimento. Aí os advogados, beleza. Mas pode constituir na ata? Na ata, já vale a procuração. Tá ok? Muito bem. Aí a dica. Pede um prazo. Bem melhor. O juiz não gosta de ficar botando essas coisas na ata. Tá? Não é só porque... Aqui é uma dica da prática com muita humildade que eu te passo. Não é porque está na lei que você, advogado, pode praticar esse ato, que aí você pratica porque está na lei e vai subindo nos cascos porque está na lei. Calma, está na abertura da audiência, você tem toda uma dilação probatória, você vai ter que fazer perguntas, o juiz vai interpretar tudo o que está acontecendo ali e você já está de briga com o juiz. Causando lá que você quer que consta na ata. Não precisa, fala, excelência. Pela ordem, o reclamante aqui, eu vim para fazer essa audiência, eu estou sem o subestabelecimento, Vossa Excelência me concede um prazo? Já concedeu o prazo, pronto, acabou, já era. Junta no PJ e tira da frente, não fica levantando. Estou comentando isso daqui para o colega entender a coisa toda, tá ok? Então eu gosto de fazer isso, explico e troco uma ideia aqui da vida como ela é, né? Da prática do dia a dia, para você não ficar aí se desgastando. Agora vamos ver até onde vai o jus postulante. Sabe até onde vai o jus postulante, mesmo com os honorários de sucumbência? E se tem honorário de sucumbência é porque tem um advogado atuando. Mas mesmo nesse contexto, a parte, tanto empregado quanto empregador, podem praticar seus atos, independentemente de advogados. Então o empregado pode reclamar verbalmente, não precisa de advogado. O empregador, uma vez notificado, pode juntar a defesa dele para audiência sem advogado. E depois da sentença, tanto empregado quanto empregador podem interpor recurso ordinário. Não precisa de advogado. Só vai precisar de advogado para tirar do TRT e levar para o TST dentro de um recurso de revista. Ou então, ação de competência originária do TRT. Ação rescisória de sentença da vara do trabalho que começa no TRT, aí precisa de advogado. Mandado de segurança contra ato de juiz da vara a ser impetrado no TRT, precisa de advogado. Onde está isso? Está aqui, ó. Súmula 425 do TST, aqui no nosso material, mastigadinho para você.
Isso aqui também mais para título de ir passando pelos institutos, né? Quem pode, então, conceder aí, não é, dar procuração? Código Civil está dizendo lá, ó, todas as pessoas capazes, né, são aptas a dar procuração. Muito bem. Ó, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Poxa, é o básico, né, ter a assinatura do cliente. E tem advogado que junta a procuração sem assinatura. E acha ruim quando é intimado para apresentar, regularizar a representação processual. Ah, mas a procuração já não está lá? Tá, doutor, mas não está assinada. Ou seja, não vale nada. Muito bem. Esse aqui é interessante, ó. Procuração da PJ. Olha isso. Súmula 456 do TST. É inválido o instrumento de mandato, procuração, firmado em nome de pessoa jurídica, que não contenha pelo menos o nome do outorgante ou do signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que individualizam. Individualizam o quê? A PJ, porque essa súmula fala da PJ. O que acontece? Muitas vezes junta lá uma procuração, e isso, ó, de novo, lá na impugnação da contestação. Olha, eu estou falando da impugnação da contestação só do ponto de vista de ficar impugnando a procuração. Você imagina impugnar a contestação inteira, que curso bacana que é o curso de réplica. Mas enfim, então você vai lá impugnar a procuração. E o colega juntou uma procuração lá. Padaria, panificadora, não sei do que, não sei do que, não sei do que. E aí tem lá a procuração. E no final tá lá a data tal, local e data e panificadora. E uma assinatura. Essa procuração é válida? Não. Por quê? Porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela não existe. Então, como que uma ficção vai assinar? Então, tem que ter o nome da pessoa no corpo da procuração, que tem poder para representar aquela PJ, para dar procuração. E lá embaixo é essa pessoa que assina pela PJ. Aí, ok. E mais ainda, vai lá no contrato social da reclamada para ver se a pessoa que assinou a procuração pela empresa tem poder para praticar esse ato. Às vezes não tem. E aí? Impugna, meu amigo. Se você está na inicial, a sua inicial vai ser contestada ao extremo na peça de contestação, vai ser impugnada para valer. Quando chegar a tua hora de impugnar a contestação, aí você tem que arrebentar a contestação. Simples assim. Muito bem. Por falar em contrato social, acompanhe aqui no material. É obrigado juntar contrato social? Não, o J255, não é? E aí o TST diz que não é obrigado a juntar. Muito bem. E agora aquela parte, né, do que tem que ter na procuração, a respeito dos poderes especiais. Olha só, o que deve conter a procuração? Código Civil diz, 654, parágrafo 1º do Código Civil. Ó, o instrumento particular, que é a procuração, o mandato, deve conter a indicação do lugar onde foi passado, ok. A qualificação do outorgante. Outorgante é o cliente que está dando poder. E o outorgado, você, advogado, que está recebendo os poderes. Tem que ter mais o quê? A data e o objetivo da outorga. Para propor reclamação trabalhista em face do empregador XYZ. Com a designação e a extensão dos poderes conferidos. O que é isso aqui? Extensão dos poderes conferidos. É que, se a sua procuração não fala nada dos de poderes especiais, que a gente já vai ver quais são, então a sua procuração só tem poder para os atos do foro em geral. E aí o artigo 105 do CPC complementa o 654 do Código Civil, dizendo assim: a procuração em geral para o foro, outorgada por um instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, que são os atos do foro em geral. Exceto, ou seja, todos esses, a partir do exceto, têm que estar expressamente previstos na sua procuração. Portanto, são estes os poderes que eu digo para o colega: será que é interessante o colega ter todos esses poderes na sua procuração? Por exemplo, receber a minha procuração tem. Por quê? Porque eu acho que precisa, né? Mas esse receber
no sentido de receber valor. Aqui está dizendo receber citação. Receber citação. Receber citação na minha procuração não tem. Por quê? Porque eu não quero receber citação. Se tiver que citar meu cliente, cita ele lá. Confessar. Eu também não. Na minha procuração não tem poder para confessar nada, não. Só se ele acabar confessando no depoimento pessoal dele, mas eu não tenho isso aqui, não. Reconhecer a procedência do pedido. Olha, a procedência do pedido até é possível. Transigir. Transigir tem que ter, porque senão você não vai poder firmar o acordo na audiência, caso tenha acordo. Desistir. Desistir tem que ter, porque eventualmente você pode ter que desistir de algum pedido. Renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação. A renúncia também você tem que ter esse poder. Por quê? Porque eventualmente você vai ter que renunciar. E aí, não agora, mas daqui a pouco eu vou te explicar qual a diferença de desistência e renúncia para a gente não perder o raciocínio dos poderes específicos. Olha o receber aqui, que é o receber valores que eu havia comentado anteriormente. Esse receber a minha procuração tem. Receber citação ela não tem, não. Dar quitação também não tem. Eu não dou quitação, não. Firmar compromisso, não é? E assinar declaração de hipossuficiência econômica. Olha, nós temos um curso aqui gravado no Legale de declaração de pobreza. E lá eu explico que não é interessante ter esse poder aqui, não. Por quê? Porque se tivesse poder aqui para assinar a declaração de pobreza em nome do cliente, significa que você, advogado, é que está declarando que ele é pobre. E não ele, cliente, declarando. Então, qual que é o melhor caminho? Pega uma declaração de pobreza padrão sua. No meu curso de declaração de pobreza aqui no Legal eu disponibilizo um modelo. E aí, passa para o seu cliente e ele copia a mão livre. Pronto, acabou, resolveu. E junta aquilo lá. E não põe esse poder na sua procuração. Todos esses poderes devem contar de cláusula específica na sua procuração. E aí? Aí então, depois que eu expliquei todos eles, aí o colega vê qual que é interessante ter na sua procuração. Não é? E mais ainda, olha só, dá uma olhadinha, abre a sua procuração agora e olha esses poderes, vê se a sua procuração tem todos e pensa se realmente vale a pena você ter todos eles lá. Muito bem. Continuando. Ó que bacana, fiz esse quadrinho aqui, ó, da necessidade dos poderes específicos. Aí você vai ver quais que são interessantes você ter. Caso você queira ter todos esses poderes ou alguns deles, tem que constar expressamente da procuração. Muito bem. O que tem que ter a procuração para nos identificar? A procuração deverá conter o nome do advogado, o número da inscrição dele na OAB e o endereço completo. Parece que é redundante falar isso, né? Mas você acredita que tem procuração que sai daquele jeito? Se o outorgado, o advogado, integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa sociedade de advogados. O número da sociedade de advogados na OAB, que é diferente do número do advogado em si, individualizado, e o endereço completo de onde fica lá a tua sociedade de advogado. Então, tem que ter tudo isso daí. Que também lhe permite impugnar a contestação da parte contrária se não obedecer tudo isso. Muito bom. Validade do mandato no conhecimento e na execução. Isso é muito bom. Por quê? Porque mas bem antes, né? Era necessário, na fase de execução, abrir um novo processo, uma nova procuração. Agora não. Olha só o que diz aqui, ainda o parágrafo 4º, lá ainda do 105 do CPC que a gente vem estudando. Dizendo assim, ó. Olha só, salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, ou seja, na procuração, aí a procuração outorgada na fase do conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, ou seja, na execução. Não é? Muito bem, isso aqui é interessante. Nesse sentido, tem a súmula 395 do TST, só que agora no inciso 1. Os outros incisos da súmula 395 do TST a gente já estudou anteriormente. Ó, válido é o instrumento de mandato, procuração, com prazo determinado, que contém a cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda. Não é? Então, tem prazo determinado, não é?
E também uma cláusula estabelecendo que os poderes podem ser estendidos aí até o final da demanda. Muito bem. Aqui é quando o advogado estiver atuando em causa própria. E aqui, caso você vai entrar no nosso caso mais específico, né, entrar com uma reclamação trabalhista, olha o que você tem que fazer. Você tem que declarar na inicial, ou então você sofreu ação, tem que declarar na contestação o endereço, seu número de inscrição na OAB, ou então o nome da sociedade de advogados da qual participa. Para quê? Para que venha receber as intimações. Por quê? Porque você não vai juntar procuração, né? E comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço naturalmente. O advogado em causa própria não junta a procuração, então ele declara que ele é autor ou que é réu e que é advogado. E já pede as intimações, ou seja, não vai ter então procuração para si mesmo. Já pensou? Alteração de patrono, aí é o J349 do TST que diz: a juntada de nova procuração nos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica a revogação tácita do mandato anterior. Ó, então peraí um pouquinho, presta atenção nisso aqui, ó. O cliente pode procurar um outro advogado lá. Aí esse outro advogado, ao meu ver, já está cometendo uma infração ética C. Ele não falar com o colega e já atravessar uma procuração nos autos. E aí, como a procuração é superveniente à sua, ou seja, veio depois, aí a secretaria, de acordo com a OJ 349, vai entender que é o advogado do processo agora, para representar os interesses da parte, é aquele advogado que entrou agora, não é? E se nessa procuração não tiver ressalva aos poderes do antigo patrono, aí acabou. O que vale é essa nova procuração. E como é que você fica? Tá vendo? Aí você ficou prejudicado. E eu pergunto, como é que está o seu contrato de honorários? Viu? Daí a importância de você saber fazer um contrato de honorários blindando a sua responsabilidade civil e os seus interesses de acordo dentro dos honorários contratuais que você fechou com esse seu cliente que agora te passou a perna colocando outro advogado no processo. E aí eu ensino tudo isso daí passo a passo dentro de um contrato de honorários, que é um curso que a gente tem aqui. Aí eu vou lá, cláusula a cláusula, trazendo um monte de situações para que você tenha um contrato de honorários de primeira, tá ok? Muito bem. Um outro caso interessante é o J151 da SDI, que diz o quê? Imagina você tem uma procuração para propor reclamação trabalhista, e você propôs. Tramitou, teve sentença. Aí a sentença lá transitou em julgado. Muito bem. E você perdeu. E poderia ter recorrido, mas não recorreu. Por algum motivo, não sei, não recorreu. E agora você tem que entrar eventualmente com uma ação rescisória contra essa sentença. Veja, ação rescisória não é para substituir recurso. Ação rescisória tem que ser encaixada nas restritas hipóteses do 966 do Código de Processo Civil. Aí tem lá o inciso 5, que fala do quê? Da violação da norma jurídica. Então, de repente, você encaixa lá uma ação rescisória. A sua ação rescisória não vai ser distribuída no primeiro grau, vai ser distribuída no segundo, que é a ação de competência originária do TRT. E aí? Aí você vai precisar de uma procuração nova, porque a procuração para ajuizar RT, você já usou essa procuração. E o poder que o cliente deu, que outorgou para o doutor, foi para entrar com reclamação, não com a rescisória. Então você vai precisar de uma procuração nova. Onde está isso? Está aqui, ó. O J151. Ó. A procuração outorgada com poderes específicos para o ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura da rescisória e também não autoriza MS. Tem que ter poder específico. Esse próximo tópico vai falar de procuração por meio administrativo. Ó, adjudícia é em juízo. Et extrajudícia é fora do juízo. E aí eu marquei aqui, pertinência. Por quê? Será que é interessante você ter uma procuração para praticar atos
em juízo, dentro do processo que você vai entrar, e fora dele também. Porque se você tiver poderes na sua procuração desta forma, ad judicia, dentro do juízo, e et extra, fora do juízo, aí, meu amigo, você já se obrigou a praticar atos fora do juízo. Diligências nos órgãos que se correlacionam com a Justiça do Trabalho. Caixa Econômica, INSS, Delegacias Regionais do Trabalho, os órgãos que se correlacionam com a Justiça do Trabalho, para eventual extração de cópia de documento, enfim. A minha procuração não tem esse poder. Mas e se eu precisar? Se eu precisar, eu informo o reclamante para que ele diligencie e traga até a mim. Mas não eu pôr a minha carona na vitrine para ficar assumindo um monte de responsabilidade que eu penso não ser necessário. Então aqui é divisão, bate-papo. Os encontros comigo é sempre essa natureza de estar trocando uma ideia aqui, dividindo o conhecimento que a gente tem da prática. Em cursos fracionados. Então tem lá de entrevista, tem de petição inicial, aí tem um só de recurso ordinário, tem um lá na execução de como fazer a penhora, formas de penhora, e assim vai indo. Tem um só de entrevista do empregado, de contrato de honorários, esse de procuração. Então, assim, remédios. O colega está meio apertado com não sei o quê. Ó, tem um específico. E aí a gente bate um papo aqui. São sempre curtos os intervalos, não é? Esse aqui de procuração mais objetivo ainda, mas em regra, 2, 3 blocos aí de 50 minutos resolve a vida do doutor, dá uma boa orientada, não tenho dúvida. Imagina um encontro lá de audiência, olha que bacana. Então é bem divididinho aí, dá para aproveitar bastante. Muito bom, então vamos lá agora para a gente ver um modelo de procuração. Olha aqui, ó. Isso aqui é um modelo, então, que a gente tem aqui de procuração. O colega está acompanhando o raciocínio aí, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Procuração ad judicia. Mas se o colega achar interessante, põe o quê? Et extra judicia também, que aí o doutor vai ter poder para praticar atos em juízo e fora dele. Aqui, ó, eu é a parte lá, fulano de tal, cliente. Portador do RG, CPF tal, residente domiciliado, tal, não sei o quê, põe endereço completo com CEP. Muito bem. Aí é que começa. Nomeia e constitui seu bastante procurador, quem? O advogado. Doutor fulano de tal. Lembra lá que nós vimos o que a procuração deve conter? Então, o nome do advogado completo, ou então dos advogados, ou ainda da sociedade de advogados. Mas o nome completo e a qualificação. Nacionalidade do advogado, estado civil, não é? Estado civil já saiu até aqui o divorciado. Estado civil desse advogado, aí para cada advogado, não é? Portador lá do CPF tal, inscrito na OAB sob número tal. Esse aqui que é fundamental, esse aqui tem que colocar. Com o escritório, põe o endereço do escritório aqui com CEP. Não necessariamente o seu endereço residencial, né? O seu endereço lá do seu escritório. Ah, mas eu não tenho. Então põe da sua casa. O endereço tem que colocar aqui. Ah, eu não tenho escritório. Então põe o endereço da sua casa. Não é? Então tem que ter. Aqui, ó, até aqui a procuração toda é para obedecer lei. Até aqui a gente está em cima da lei, colocando os dados do mandatário, que é quem? O advogado. Aqui estão os dados do mandante. Muito bem. Que é o cliente. Inscrito na OAB, tal. O qual confere amplos poderes, não é? Inclusive os da cláusula et extra. Aí eu pus verificar a pertinência. Se o colega acha que é interessante ter esse poder. Se acha que é interessante ter esse poder, então coloca. E se acha interessante ter esse poder extrajudicial, coloca já aqui em cima, junto do ad judicia. Aí você coloca et extra também, não é? E continua lá, ó. Para o fim especial de defender os interesses do outorgante, que é o cliente, em qualquer instância, juízo ou tribunal. Por quê? Porque aí você pode advogar na vara do trabalho, no TRT, no TST, vai embora, até no STF. Podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias. Defendê-las nas contrárias, eu coloquei aqui, verificar a pertinência. Defendê-la nas contrárias seria, por exemplo,
o cliente, o reclamante, sofreu uma ação. Nada impede, viu? E olha, eu não estou falando de reconvenção, porque aí é dentro da mesma ação. Nada impede de depois, vamos supor, da sentença tá andando, aí o empregador distribui uma ação contra o empregado. E aí? Se você deixar do jeito que está aqui e defendê-los nas contrárias, com esse empregador, fixa a parte, autor e réu, e defendê-las nas contrárias. Então, se ele for acionado pelo mesmo empregador se tornando autor, que aqui o empregador é réu, empregador se tornando autor e tiver essa expressão, defendê-las nas contrárias, aí você vai ter que defender o reclamante lá. Então, eu já não tenho isso na minha procuração. Eu tenho poder para quê? Para representá-lo nessa ação. Bom, e basta, porque eventualmente já pode ter até uma reconvenção aí. Muito bem, continua lá. Por isso que por isso que eu coloco aqui para você, verificar a pertinência, para que você analise e faça a sua procuração. Seguindo-se umas às outras até a decisão final, ok. Usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda... Opa, então beleza, a parte recursal você vai tocar lá. Conferindo ainda o quê? Poder, né, para subestabelecer com ou sem reservas de poderes. Nós já vimos que pelo entendimento do TST nem era necessário, mas coloca aí que você tem poder sim, para subestabelecer com ou sem reservas de poderes. A partir daqui, vem os poderes específicos, por isso que eu coloquei. Aqui se inclui os poderes específicos do 105, lá do CPC. Quais são esses poderes específicos? São todos aqueles que eu havia comentado lá, né? Que eu até copiei o artigo aqui embaixo, e por isso que eu coloquei para você, verificar a pertinência. Olha, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir. Então, eu só copiei o artigo. Para quê? Para que o colega veja, então, o que é interessante. No momento oportuno, há uns 25 minutos atrás, nós tivemos a oportunidade de vir passando, não é? Passo a passo aqui no estudo do 105. E eu comentei a respeito do exceto, dos poderes específicos, o que eu acho interessante ter ou não ter, não é? E expliquei os efeitos de cada um. E aí... está aqui na procuração para que o colega, então, entenda e determine aqui o que o colega acha interessante colocar de poder específico. Pronto. Sendo, então, a presente para fim especial de propor reclamação trabalhista. E complementa aqui, ó, reclamação trabalhista em face de, e aqui coloca aí, então, não é? Indicar o nome da reclamada, que é contra quem estará se movendo a ação. Muito bem. Então, isso aqui, ó, é a procuração. Não precisa mais nada do que isso, não é? Tem a identificação do mandante, que é o cliente, a identificação do mandatário, que tem que ser obrigatório por conta da lei, que é a nossa, que tem que ser completinha. A questão do et extra, se o colega acha interessante colocar. A questão do defendê-las nas ações contrárias, que a gente explicou, para ver se o colega acha interessante colocar também. E ainda, o que eu acho que é muito válido colocar na procuração, é esse poder para nós podermos, então, o poder para a gente estar subestabelecendo com ou sem reservas. E ainda a questão dos poderes específicos, que aí o doutor vai analisar o que acha interessante colocar, o doutor, a doutora aí. E determina o fim da reclamação, que a lei também, o CPC também determina. Colocar o fim, o objetivo do mandato, que é o quê? Propor reclamação trabalhista. E indica quem é a parte contrária. E termina o seu contrato aqui, a sua procuração. Coloca a data, local e data, a assinatura do mandante, não é do advogado, a assinatura é do mandante, é do cliente, bota o nome dele e o RG. Pronto. E aí ele assinou a procuração e o colega está apto, então, a advogar, não é? Olha, a procuração é um ato de extrema responsabilidade. Um advogado, advogada, né, técnico, responsável, ele treme a hora que recebe uma procuração na mão.
Por quê? Porque o cliente está falando, ele pega a procuração e está falando assim, doutor, fale por mim, porque eu não sei. E aí? O que você vai fazer dentro desse processo? Porque agora você está falando pelo seu cliente. A responsabilidade toda está nos seus ombros. E você viu aqui, hein, que nós estudamos que pode sobrar bonito para o advogado, não é? A nossa responsabilidade não é enorme, é imensa. E nos nossos encontros, em todos os nossos cursos, a minha preocupação é sempre trazer um material trabalhadinho, bacana, passo a passo, e te explicando por que é interessante seguir nesse caminho, por que aquilo lá não é muito bom, por que aqui é melhor, sempre olhando o quê? A sua responsabilidade civil, te protegendo, te blindando. Isso nós vemos muito acentuado lá na entrevista do empregado, todo o curso que eu tenho avulso aí na plataforma do Legale. Como fazer a entrevista para proteger sua responsabilidade, como fazer o contrato de honorários para que você receba seus honorários lá sem atrito com o seu cliente. Olha a procuração aqui, o grau de responsabilidade, não é isso? Como fazer um pedido de justiça gratuita, inicial, recursos. Para o que você quiser, você tem um curso meu aqui no Legale, não tenha dúvida nenhuma. Sempre nesse caminho, pegando na sua mão. Sucesso, meu amigo!